Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: Canal Marido de Verdade no YouTube. Vamos começar agora a leitura da segunda parte do capítulo 3. Antecipação. Um marido bem-sucedido precisa de uma boa medida de antecipação. Por exemplo, imagine que a esposa peça 1 hora do tempo do marido para irem ao supermercado juntos. Ele reclama e recusa a oferta, sem entender por que ela não pode ir sozinha. Ela se sente menosprezada, pois outras coisas são mais importantes que ela. Com todas as reclamações e discussões, ele acaba perdendo 10 horas. Se soubesse antecipar a situação, ele teria dado à mulher 1 hora e se sairia vitorioso em todos os lados. O marido não deve insistir em ter razão. Isso leva a discussões que mostram que ele não valoriza a opinião dela, o que significa que ela não vem em primeiro lugar. Portanto, ele tem de deixar que ela esteja certa, que dê a sua opinião e tenha a sensação de estar no controle. Argumentos recorrentes são como um ácido que corrói o coração da mulher. Portanto, o marido deve rezar bastante por humildade, empatia e compreensão, ferramentas necessárias para evitar discussões e dar a ela o sentimento de que ela é a parte mais estimada da vida dele. É melhor ser sábio do que ter razão. Embora o marido saiba que precisa ter a esposa como prioridade máxima, o Yetzer Hara está sempre buscando oportunidades para destruir a paz no lar. Ele diz ao marido: dessa vez você tem de colocá-la em seu devido lugar, ou, não deixe isso passar sem dizer nada, ou, olhe o pecado que ela está cometendo. As reclamações aparentemente justificadas do Yetzer Hara são testes da emuna do marido. Em uma situação tão sensível, ele deve parar e pensar: Hashem quer que eu aprecie minha esposa e que eu a considere como minha prioridade número 1. Se eu a critico ou se discutimos, ela não se sentirá valorizada. Então, por que devo dizer que ela cometeu um erro? Isso não é o que Hashem quer. Eis um exemplo de como rezar por assistência divina nesse caso: Mestre do Universo, tenha piedade de mim, da minha esposa, dos meus filhos e de todos que dependem de mim. Faça-me entender que minha felicidade e sucesso dependem da felicidade da minha mulher, ou seja, que ela sinta que é a coisa mais importante da minha vida. Mestre do Universo, tenha piedade de mim e coloque em meu coração uma abundância de amor pela minha mulher, um amor que seja maior do que qualquer coisa no mundo. Tenha piedade para que meu coração não me tente de maneira nenhuma. Ajude-me a suportar todos os testes que atravessam meu caminho e que eu sempre coloque minha mulher e suas necessidades, aspirações e desejos acima de tudo. Que eu internalize que essa é a sabedoria divina. Que a minha mulher sinta que ela realmente é a parte mais importante da minha vida. Nesse ponto você pode acrescentar suas rezas pessoais de acordo com suas necessidades e circunstâncias. E para teu marido será o teu desejo. Nada pode competir com a justa posição da esposa como número 1 na vida do marido, nem mesmo filhos, estudo de Torá, carreira, trabalho, hobbies ou o rabino, guia espiritual do marido. O homem deve rezar não apenas por sucesso no trabalho, mas também para que as suas atividades não diminuam o sentimento da esposa de que ela vem em primeiro lugar. Hashem colocou na mulher o desejo de estar sempre no degrau mais alto das prioridades do marido. Diz a Torá, Gênesis 13:16 da manhã, e para teu marido será o teu desejo e ele dominará em ti. Isso significa que o marido controla o ânimo da mulher. Ela só pode alcançar a verdadeira felicidade por meio da atenção, do amor e do respeito dele. Portanto, a mulher é totalmente dependente do marido. Por que Hashem fez a mulher ser dependente do marido? Primeiro, desde que Eva tentou Adão e causou o advento da morte no mundo, antes do pecado não havia morte, todas as mulheres são obrigadas a receber sua vitalidade do marido. Sem a atenção dele, a vida da mulher tem gosto de morte. Muitas vezes vemos que uma mulher pode ter tudo: diamantes, ouro, carreira, fama, posição social e reconhecimento, mas se ela não tem o amor e o respeito total do marido,
a vida tem gosto de cinzas. Ela não tem alegria. Nada pode substituir o tratamento super VIP que ela precisa receber do marido. Segundo, Adão foi criado com poderes imortais. Seu pecado o reduziu ao nível de um simples mortal. Portanto, todos os homens são impelidos a reduzir sua própria importância por terem que cuidar da esposa antes de cuidarem de si mesmos. Isso inclui oferecer empatia, consolo, compreensão e um ouvido disposto a escutar. Significa também sacrificar os próprios desejos pelos desejos dela, assim como respeitá-la, protegê-la e sempre ficar do lado dela contra qualquer outra. A necessidade de um marido dar tanto à esposa possibilita a retificação necessária da alma, ou seja, a eliminação da arrogância e da tendência inata de cuidar de si mesmo primeiro. Em um nível esotérico, trata-se da retificação do pecado de Adão. Quando o homem subjuga sua vontade à vontade da mulher, ele elimina da alma a atitude herética de achar que tem poder supremo. Isso abre caminho para a emuna, a aquisição mais elevada com que ele pode sonhar neste mundo. O marido que subjuga sua vontade à da mulher evita sofrimento conjugal, discussões, dores de cabeça e sentimentos ruins. Com harmonia conjugal, ele fica livre para dedicar seu tempo e energia a qualquer atividade. Reza, techuva e humildade o ajudam a alcançar esse objetivo. Terceiro, como Adão deu atenção a Eva no pecado, o marido deve dar atenção à mulher mesmo que isso vá contra a sua vontade. Como um primata. Amor, respeito, devoção, dedicação, empatia, consolo, compreensão e disposição para escutar não são suficientes para fazer a mulher se sentir prioridade. O marido deve acrescentar palavras gentis e elogios frequentes, dando-lhe a sensação de que ela é a melhor, a mais bonita, a mais esperta, etc. Segundo o Zohar, Adão elogiou Eva, dizendo que todas as outras mulheres pareciam primatas se comparadas a ela. Esse é o modo como o marido deve falar da comida, decoração e tudo mais que a esposa faz. Ele tem de mostrar que ninguém jamais substituí-la, então sua posição como prioridade máxima nunca será ameaçada. E, se ela se sentir ameaçada de alguma maneira, ele deve tranquilizá-la. Isso requer sensibilidade e agilidade. Se ele que ela está se achando inferior com relação a qualquer outra pessoa, ele deve imediatamente convencê-la do contrário. Educação. Manter o sentimento de que a mulher vem em primeiro lugar é uma condição necessária para a paz no lar. Se o marido se lembra disso, ele se poupa de sofrimentos e dores de cabeça. Esse princípio é especialmente importante com relação à educação das crianças. Às vezes a mãe perde a paciência com os filhos, podendo reagir com raiva, voz elevada ou até mesmo um tapa. Esse é um teste difícil para o marido. Se ele defende as crianças e não a mãe, a fúria dela aumenta. Ela conclui que ele coloca as crianças acima dela. E no momento em que sente não estar mais em primeiro lugar, não há mais Shalom Bait. A compaixão do marido pelos filhos oprimidos é uma das armadilhas do Yeserá. Nesse caso, compaixão pelos filhos é crueldade contra a esposa. Porque ele foi compassivo com eles e cruel com ela? A resposta é simples: os filhos são mais importantes para ele. Pare e pense: a sua mulher grita porque está feliz? É claro que não. Uma mulher feliz é uma mãe paciente e disposta. Sua impaciência mostra que ela não está feliz, pois seu marido não lhe dá o que ela precisa, o sentimento de que ela vem em primeiro lugar, mesmo com relação aos filhos. Em vez de apoiá-la e ajudá-la a construir sua autoconfiança, o marido desavisado faz o oposto quando a repreende e defende os filhos. Ele prova a ela que sua frustração e insatisfação são justificadas, já que ela certamente não vem em primeiro lugar. Compreensivelmente, ela fica ainda mais furiosa e frustrada do que antes. Se o marido tivesse investido sua compaixão no lugar certo, na esposa, e não nos filhos, ele se sairia vitorioso, da seguinte maneira: primeiro, a mulher sentiria que o marido está do lado dela. A raiva teria diminuído imediatamente. Nesse aspecto, ele teria poupado os filhos da fúria da esposa. Segundo, situações assim são oportunidades de ouro para mostrar que ela é a pessoa mais importante na vida dele.
Preferir a esposa aos próprios filhos é a prova máxima da lealdade dele. Ela sabe muito bem como o marido ama os filhos, então quando ele a coloca acima deles, ela fica realmente feliz. Esse é um dos maiores elogios que ele pode fazer, porque suas ações falam muito mais alto que suas palavras. Terceiro, quando a poeira baixar, o marido pode educar os filhos adequadamente. Ele pode dizer o quanto os ama e explicar a importância de ouvir a mãe em vez de aborrecê-la. Ele pode listar todas as coisas maravilhosas que ela faz por eles, muitas das quais eles não valorizam. Ele deve mostrar como a mãe deles é maravilhosa e como eles são felizes, e talvez concluir a conversa com uma história de nossos sábios sobre respeito aos pais. Uma cena de confronto entre mãe e filhos testa as prioridades do marido. Se o sentimento de que a mulher vem em primeiro lugar não estiver profundamente arraigado em seu coração, ele provavelmente não passará nesse teste de Togo. Se o marido consegue internalizar a necessidade de fazer tudo para elevar a posição da esposa, acima de tudo e de todos, situações potencialmente explosivas, como essa entre mãe e filhos, não serão um teste para ele. Fica claro que, antes de qualquer coisa, ele tem de ficar do lado dela. Essa é uma forma de compaixão pelos filhos, pois quando a mulher está feliz, ela não despeja uma carga de raiva e frustração nas crianças. O pai compassivo. O pai é um modelo para os filhos. A maior influência é passada por meio do exemplo pessoal. Quando ele demonstra excelentes qualidades, compaixão, paciência, clemência, humildade e amor à paz, as crianças seguirão o mesmo caminho. Nas casas em que o pai grita, ameaça e bate, a alma das crianças sofre danos inestimáveis. Por outro lado, quando é a mãe que tem o pavio curto, os danos causados são muito menores. Os filhos que por trás dos gritos há um coração de mãe. O marido que eleva a esposa ao primeiro lugar em sua vida é também um pai compassivo. A mulher que sente que vem em primeiro lugar para o marido, e cuja vida é livre de comentários e críticas, torna-se uma mãe calma e contente, que raramente levantará a voz para os filhos. Grande economia. Mais uma vez, vemos que o pequeno investimento do marido de ceder à esposa é uma grande economia com relação ao tempo e ao esforço que seriam necessários para reconquistar sua confiança. Os testes da vida em geral, e os testes do casamento em particular, levam o homem a evitar reações instintivas, que muitas vezes são impulsivas e equivocadas. Quando o marido pensa na mulher antes de pensar em si mesmo, ele se sai vitorioso em dois aspectos. Primeiro, neutraliza o Yetzer-Hara, que tenta de tudo para estragar a paz no lar. Segundo, ele dá à mulher a sensação de estar em primeiro lugar. Isso já basta para poupá-lo de inúmeras atribulações e dificuldades. Cada ponto da prática requer bastante reza. Portanto, é recomendável que o marido dedique alguns minutos de sua reza pessoal diária para pedir a Hashem que ajude sua esposa a sentir que realmente é prioridade na vida dele. Enteados. Há situações em que os filhos de um casamento anterior vão morar com o pai. Muitas vezes o marido acha que toda crítica ou reclamação que sua mulher faz sobre os filhos dele são infundadas, já que eles não são filhos dela, e que por isso ela se ressente e não gosta deles. Isso é um erro. O ressentimento dela não é contra as crianças, mas contra o fato de que eles são mais importantes para o marido. As ações dele demonstram que ele ama mais os filhos do que a mulher. Ela se sente ameaçada, insegura e nervosa, especialmente na companhia dos filhos dele, com os quais ela tem de competir pelo amor do marido. Ao colocá-la em primeiro lugar, ele mais uma vez se poupa de dores de cabeça e sofrimentos constantes em casa. Sustento. Outro exemplo de teste sobre a esposa como prioridade é na área do sustento. Segundo os sábios, o homem deve gastar mais do que pode com sua esposa. Se ele tem discussões sobre dinheiro e gastos com a mulher, ele deve se perguntar se ela é realmente a número 1 na vida dele, mais do que dinheiro ou qualquer outra coisa. Portanto, sempre que ela pedir dinheiro, ele deve lhe dar de boa vontade, pois é sua responsabilidade, de acordo com a Vorá, não apenas sustentá-la como também fazê-la feliz. Carreira. Certa vez, um artista conhecido trabalhava em um projeto novo e interessante, mas enfrentava uma grande crise em casa com a mulher.
Ela tinha a impressão de que, para ele, o projeto era mais importante. Ela se tornou uma forte adversária, gritando e atrapalhando todos os seus esforços. O lar se tornou um campo de batalha. O artista me procurou e desabafou. Eu lhe ensinei o princípio do primeiro lugar, e o aconselhei a convencer a esposa de que todo o projeto não vale um minuto da felicidade dela. O artista fez um ótimo trabalho ao seguir meu conselho. Pouco tempo depois, sua esposa o estimulava a terminar o projeto. Ela se tornou sua maior fã. Sem comparações. A maior rival de uma mulher é qualquer outra mulher. O marido tem de ser cuidadoso para não mencionar nomes de outras mulheres. Quando elogia outra mulher, até mesmo sua mãe ou irmã, ele destrói seu relacionamento conjugal com as próprias mãos. Comparar a esposa a outra mulher é desastroso. Mesmo que o marido o faça ingenuamente, ele acaba tirando a esposa da posição número 1 de sua vida. A mulher não gosta quando o marido elogia a comida da mãe, a organização da irmã ou a paciência da vizinha com os filhos. A pior coisa que o marido pode fazer é dar à esposa a sensação de estar competindo por amor e admiração. A alma dela prospera quando ela está em primeiro lugar. O segundo lugar traz a mesma tristeza que o último. O marido não deve comparar a esposa nem a mãe dela, a quem ela ama de todo o coração. Não é preciso dizer que ele também não deve compará-la à sua própria mãe. Assim que ele a compara a qualquer outra mulher, a esposa odiará aquela mulher. Então, se o marido quer que a esposa se dê bem com a sogra, ele deve mostrar que ama mais a esposa do que a própria mãe. Proteja os seus olhos. Proteger os olhos significa evitar olhar para outras mulheres. Isso é essencial se o marido deseja realmente colocar a mulher em primeiro lugar, pois se ele olha para outras mulheres, desperta seus desejos naturais masculinos. No momento em que ele cobiça outra mulher, sua esposa não está mais em primeiro lugar e os problemas começam. Se olhar para outras mulheres é ruim, fazer isso ao lado da esposa é catastrófico. Poucas coisas são mais ofensivas a uma mulher do que o marido olhar para outra mulher. Certa vez uma mulher me disse que, assim que pegou o marido olhando outras mulheres, um sentimento demoníaco de competição entrou em seu coração. Em vez de dedicar seu tempo livre para desenvolvimento espiritual, reza pessoal e estudo de Torá, ela começou a passar horas em frente ao espelho. Sua vida ficou amarga e ela pediu o divórcio. O marido que deixa o olhar se destrói seu casamento com as próprias mãos. Em vez de ser uma fonte de paz e bênçãos, sua casa se transforma em um depósito de materialismo. A esposa passa a exigir quantias enormes para comprar cosméticos, cremes, roupas e sapatos. A lista é interminável. Muitas vezes, ela se contamina com livros e revistas inúteis. Ela age compulsiva e irracionalmente em sua luta para ficar mais bonita. Mas, por dentro, ela se sente feia e rejeitada. O marido que diz não amar a esposa certamente olha outras mulheres. E por isso que seu coração se distancia da própria mulher. Ter em mente a importância de colocar a esposa em primeiro lugar faz com que olhar outras mulheres se torne um crime, pois a esposa de um homem que flerta com outras nunca poderá estar em primeiro lugar na vida do marido. A única maneira de preservar o amor pela esposa é proteger os olhos e não olhar para nenhuma outra mulher. O marido que protege os olhos e guarda seus olhares apenas para a própria mulher pode alcançar o nível espiritual em que a esposa lhe parece extremamente bonita, mesmo que fisicamente ela seja simples. Um marido assim pode dizer sinceramente à esposa que ela é linda. Se olha só para a esposa, sua verdadeira alma gêmea, o marido vê o brilho da alma, destinado somente aos seus olhos. Com reza e esforço, o marido pode chegar a esse nível espiritual em que a esposa vem em primeiro lugar e é bonita aos seus olhos protegidos. Fim da leitura da segunda parte do capítulo 3.